O presidente americano Donald Trump disse hoje que a única razão pela qual os iranianos estão vivos é para que possam negociar. Trump ameaçou intensificar os ataques contra o Irã se o acordo de cessar-fogo não se sustentar. Quem vai nos trazer mais detalhes e informações é a correspondente Mariana Janjacmo, está falando conosco ao vivo da ensolarada Washington. Muito boa tarde, Mari, bem-vinda. Oi, Yuri, obrigada. Boa tarde, Débora. Boa tarde a todos. Yuri, Donald Trump foi às redes sociais e escreveu o seguinte: os iranianos parecem não perceber que não tem cartas, além de uma extorsão de curto prazo do mundo por meio das águas internacionais. O único motivo pelo qual estão vivos hoje é para que negociem. Palavras do presidente dos Estados Unidos, que nessa semana ameaçou acabar com uma civilização inteira e agora diz que o único motivo pelo qual os iranianos estão vivos é para que negociem. Falas às vésperas das negociações que devem acontecer em Islamabad, no Paquistão. O vice-presidente americano J.D. Vance está a caminho, junto dos enviados especiais de Trump para uma série de assuntos, Steve Witkoff e o genro Jared Kushner. Essa é a delegação americana que vai para o Paquistão para conversar com a delegação iraniana, representada pelo ministro de Relações Exteriores Abbas Araghchi e pelo presidente do parlamento Mohammad Ghalibaf. Mohammad Ghalibaf também foi às redes sociais para dizer que para que negociações aconteçam é preciso que Israel pare de atacar o Líbano e que haja a liberação dos recursos iranianos bloqueados. Essa foi a primeira vez que essa questão dos recursos iranianos bloqueados veio à tona como uma condição para que haja negociações. Então isso mostra, o clima extremamente tenso para essas conversas, ainda mais com Donald Trump dizendo que os iranianos só estão vivos para negociar. E mais, ele também deu uma entrevista para o New York Post e disse que os navios estão sendo reabastecidos, os navios de guerra ali perto do Irã, com as melhores munições para que os Estados Unidos possam atacar o Irã rapidamente se as negociações não estiverem indo bem. Donald Trump também disse que acha que vai saber se as negociações estão indo bem ou não dentro de 24 horas. São negociações que devem ser centradas em dois pontos. O que fazer com o urânio enriquecido pelo Irã? Os Estados Unidos querem ter acesso a esse urânio, querem que o Irã entregue esse urânio e, claro, o Estreito de Hormuz. Como é que vai funcionar essa passagem que, afinal de contas, a abertura do Estreito de Hormuz era a condição para que esse cessar-fogo, a princípio temporário de 2 semanas, fosse declarado. Mas há relatos de que o Irã está cobrando pedágio para que os navios passem, há poucos navios passando, porque as empresas não têm confiança para passar com os navios por lá. Não acham que é seguro o suficiente ainda, apesar de a Casa Branca dizer que é. E outros iranianos também afirmam que não vão mudar a situação lá no Estreito de Hormuz enquanto Israel não parar de atacar o Líbano, que é outro ponto também, Tanto o Irã quanto o Paquistão, que intermediou essas conversas e vai intermediar agora também no fim de semana, afirmam que o Líbano fazia parte, sim, dessas condições para que houvesse um cessar-fogo. Não era só o Irã parar, não era só Israel, e Estados Unidos pararem de atacar o Irã. Israel também precisava parar de atacar o Líbano para que houvesse um cessar-fogo. Israel e Estados Unidos negam, mas tem pedido, os Estados Unidos têm pedido para que Israel negociasse com o Líbano e diminuísse esses ataques justamente para tentar fazer com que essas negociações possam acontecer lá no Paquistão. E é por isso que aqui em Washington também haverá uma série de conversas importantes durante a próxima semana tratando da questão no Paquistão, tratando da questão no Líbano, perdão. Então, para a gente ter uma noção, há uma questão no Líbano agora, com esses ataques de Israel contra o Hezbollah no Líbano, e há a questão no Irã. E conversas no Paquistão para tratar do Irã e conversas em Washington para tratar do Líbano. Mas essas duas coisas, esses dois assuntos estão extremamente interligados e acontecem em um clima em que o Irã afirma que há condições para um cessar-fogo diferentes das que afirmam os Estados Unidos e Israel, e em meio a ameaças de Donald Trump, que afirma que os Estados Unidos estão prontos para atacar a qualquer momento se as negociações não estiverem indo bem. Então esse é o tamanho da pressão que existe para essas conversas lá no Paquistão nesse fim de semana, que podem ser decisivas, definitivas para as vidas de tantas pessoas, para os preços do mercado internacional, para essa crise global
global de combustíveis que também afeta tantas pessoas ao redor do mundo. Então são conversas muito sérias que podem ter consequências muito importantes. E a gente separou então um trecho do que disse o vice-presidente dos Estados Unidos, J.D. Vance, que falou estar otimista com a possibilidade de conversas, mas que os Estados Unidos vão mostrar que não são tão receptivos assim se o Irã estiver tentando enganá-los. Vamos ouvir então o que disse J.D. Vance hoje antes de partir para o Paquistão. We're looking forward to the negotiation. I think it's going to be positive. We'll of course see, as the President of the United States said, if the Iranians are willing to negotiate in good faith, we're certainly willing to extend the open hand. If they're going to try to play us, then they're going to find that the negotiating team is not that receptive. So we're going to try to have a positive negotiation. The President has gave us some pretty clear guidelines, and we're going to see. Mariana, Débora falando aqui de Brasília contigo, boa tarde. Gostaria de saber, então, o que o Irã tem dito, sobre a expectativa dessas negociações. Oi, Débora, boa tarde. Débora, o Irã segue dizendo que negociações só podem acontecer quando houver também um cessar-fogo dos ataques de Israel contra o Líbano. O Irã se recusa a fazer negociações com o Líbano sob ataque. E é por isso, inclusive, que há essa tentativa dos Estados Unidos, de Donald Trump mais especificamente, de falar com Netanyahu e pedir a Netanyahu que diminua a intensidade dos ataques contra o Hezbollah no Líbano para que as conversas lá no Paquistão possam acontecer, porque o Irã afirma que essas conversas no Paquistão realmente dependem do fim dos ataques de Israel contra o Líbano. O Irã deixa claro que acredita que o fim desses ataques estava sim naqueles pontos que foram a base para que esse cessar-fogo de 2 semanas acontecesse. É uma discordância completa entre Estados Unidos e Irã. Entre Estados Unidos e Israel e do outro lado, Irã e o Paquistão, que está intermediando essas conversas. Mas é um lado que parece não mudar, os iranianos muito firmes nessa postura, não recuaram em nenhum momento e há então um pedido de Donald Trump para Netanyahu que os ataques diminuam, para que haja negociações, porque senão essas conversas no Paquistão podem sim acabar não dando resultados. E o cessar-fogo já está extremamente frágil, principalmente por causa disso. Então a situação pode piorar ainda mais dependendo do que acontecer no Líbano, Débora.